Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast, Café com Espiritismo. Na última parte do nosso estudo sobre a influência moral dos médiuns nas comunicações com os espíritos, o nosso codificador nos conduz à reflexão acerca da perfeição. Sabemos que é absolutamente perfeito apenas o Pai e que, portanto, nos cabe como objetivo da encarnação alcançarmos uma perfeição relativa. E nesses termos, indaga Kardec: será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Resposta dos benfeitores espirituais: um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a este. O médium, quando não se organiza em aprendizado em torno da prática mediúnica, aparta-se da oportunidade do crescimento e da companhia fiel, saudável e edificante dos protetores espirituais. Estes médiuns, chamados por Kardec de imperfeitos, podem sim ser instrumentos de mensagens edificantes e positivas, mas quando a finalidade suplantar a ausência de requisito laborativa, ou seja, quando transmitir a mensagem for muito necessário, e na ausência de um instrumento moralmente afinado, os bons espíritos veiculam pensamento através dos que carecem de positividades. Isso não significa que o medianeiro tenha de ser perfeito para o exercício da faculdade. E isso deixam os espíritos bem claro ao codificador. Perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Eles sempre reiteram, meus irmãos, a necessidade do nosso esforço no aprimoramento da atividade que desenvolvemos. A perfeição realmente não faz parte do nosso contexto ainda. Nós que inseridos estamos em um mundo de provas e expiações, a caminho da etapa da regeneração. O que os benfeitores procuram suscitar e alertar é a nossa dedicação, a parte que nos cabe realizar, a tarefa a desempenharmos, o dever a cumprirmos. O médium não deve ser alheio ao seu processo de crescimento, às influências a que está suscetível, às fragilidades que abriga em seu interior, ou mesmo às virtudes já conquistadas. O gestor de si mesmo sempre será o medianeiro. Mesmo que a sua faculdade se expresse o mais fielmente possível à comunicação recebida, ainda assim, o médium deve ter consciência do conteúdo que transmite e o quanto de si há naquele contexto. Se os espíritos prescindissem dos homens encarnados, a mediunidade não teria sentido em se expressar. Portanto, a reflexão constante é de educação e de aperfeiçoamento. E é nesta mesma linha reflexiva que o codificador pergunta: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Respondem os benfeitores: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas estas coisas são necessárias. Que resposta perfeita! Somos remontados ao ensinamento também dos espíritos que nos indicam que não é apenas deixar de fazer o mal o indispensável, mas fazermos o bem. Faz-se necessária uma atitude positiva para que a transformação dos hábitos efetivamente aconteça. Assim, dois são os requisitos para a busca pelo aperfeiçoamento na transmissão da mensagem dos espíritos bons pelos médiuns: querer o bem
e repulsar o egoísmo e o orgulho. Querer é movimentar a vontade, a maior das potências da alma, conforme destaca Leon Denis. É pautar para si mesmo o bem. É estar em aproximação das leis divinas como adoção de comportamento pessoal. É estar vigilante, é querer ser bom. E como consequência natural, querer repulsar o orgulho e o egoísmo, duas chagas que manietam a boa vontade e nos fazem enveredar em sofrimentos atrozes e nos consomem em força e em energia. Todo aquele que queira esclarecer-se, reforçam os benfeitores, deve fugir às trevas. E as trevas se encontram na impureza do coração. Somente se apartando da acomodação das faltas, das conveniências do erro e enveredando com dedicação e disciplina no aperfeiçoamento moral, os médiuns e todos nós não imprimimos obstáculos à propagação e à revelação da verdade. Arrematam os espíritos. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce todavia influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia e, se assim é lícito dizer-se, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêem grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Assim, meus irmãos, concluímos que se a faculdade mediúnica para se expressar independe da moralidade dos médiuns, a qualidade das comunicações está intimamente relacionada ao que o medianeiro abriga no coração. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.